Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Joacir e a gente vai para mais uma aula de história, beleza? Bom, hoje a gente, como estamos falando sobre tribos indígenas, né? Então eu escolhi um tema hoje que é os índios Acutinga, os índios Carijó, que são da etnia Mibiá, né? São guaranis, mas são Mibiá. É como se você fosse brasileiro e morasse aqui no Paraná. Então a tradição deles é Mibiá, mas eles são descendentes dos guaranis, beleza? Bom, a primeira coisa aqui eu coloquei, são 76 indivíduos, 76 pessoas que têm uns costumes, né, bem diferentes, mas o costume deles vem passando de geração em geração, mas eles estão isolados ali na Ilha da Cutinga, beleza? Bom, algumas coisas que eu coloquei aqui, né, sobre a tradição deles, que eles são desapegados aos bens materiais, né? A fidelidade deles, a cultura deles é mais pela tradição, já que eles são de característica guaranis, né, a Mibiá, o nome da aldeia deles é Pindoti e vive aqui na Ilha da Cotinga. Para quem nunca foi, ela está a 20 minutos de barco aqui, a Ilha da Cotinga, dá para ver ali de cima da Ponte dos Valadares, dá para ver ali da Rua da Praia, do mercado, vocês já estão familiarizados com a Ilha da Cotinga. Bem, como a gente já sabe, a língua deles vem do tronco linguístico do Tupi-Guarani, beleza? Bem, aqui também eles têm pajé, tem o cacique, tem o pique, a casa de reza deles. Então, todos eles aí têm a tradição deles. Eles cantam música, tudo, e seu idioma é da derivação do Nhanderu, que significa Deus. Então, eles ficam cantando lá para o Nhanderu. Sabe que Nhanderu significa Deus para eles. Bom, aqui eu coloquei, né, essa pajé, né, no ritual deles pode faltar o pentaguá. O que, que é pentaguá? Pentaguá é o cachimbo, né? Assim como na nossa tradição a gente tem médicos, tem tudo, o pajé é que vai cuidar aí como que eu posso dizer, se fosse o médico da tribo, mas ele também cuida do lado espiritual, né? Faz uma ligação aí entre Deus e o Nyandiru, que eles chamam de Deus, e os índios, né? Mas para fosse uma cura assim, a gente fala de benzer também, eles rezam para as crianças que estão doentes, aí eles sopram a fumaça do pentaguá, que significa, ou do cachimbo, aí na crença deles, o Nyandiru recebe o pedido e faz a cura, né? Assim, diz, a nome da pajé ali, que eu coloquei, o nome da pajé é Isolina da Silva, né? Mas, professor, por que, que eles não estão igual os índios ali com pena na cabeça? Por que, que eles não estão nus? Não, mas ali a gente sabe que ele também já teve muito contato com o homem branco, por isso que eles usam roupa. Mas a tradição deles de viver ainda não foi mudada, né? O jeito deles é coleta, pesca, mas na verdade agora eles também têm a parte da agricultura, fazem plantação também, tudo ali na Ilha da Cotinga, beleza? Para quem não sabe, o Juruá significa homem branco na língua guarani, viu? Muito bem. Além da religião deles, e como a gente falou, os índios preservam a cultura deles, dos ancestrais, e muita gente não entende que eles vivem ali naquelas casinhas. Para quem já teve a sorte de ir ali, o professor já foi ali na Ilha da Cutinga, já falou com os indígenas. Teve uma vez que eu ainda eu acho que não lembro direito se foi quando o prefeito Roque estava aqui, estava vivo, nosso saudoso prefeito Roque, se não me engano, fez várias casas ali para eles, mas eles não pegaram, não ficaram naquelas casas. Na verdade, eles ficaram nas casinhas dele ali, feitas de madeira, de pau a pique ali, de barro. E a tradição deles são muito diferentes. Pra você ter uma ideia, quando o professor foi lá, o vaso que tinha lá, ele estava usando o vaso sanitário como vaso de flor. Por quê? Porque a cultura, como estou falando aqui, é muito diferente. E eles não têm essa ideia aí de estocar, de trabalhar todo mês para ganhar um salário. Não, eles são diferentes. O que eles caçarem e pescarem para eles está ótimo. Para as crianças, né? Eles chamado de Nhana, eles gostam de Nhandereco, né? É um que eles gostam de brincar, de viver com a natureza. Então, esse é o estilo de vida ali que não que vai ser do Nhandereco. Vamos falar aqui. Pronto.
Deixa eu ler aqui para você. Nhandereca é o jeito de ser Guarani, né? É o jeito de não se ligar às coisas materiais. Agora sim a gente dá para olhar a casinha deles, como são feitos ali de barro e pau a pique, né? Então eles não têm esse apego ao material como a gente tem, né? Então eles vivem mesmo para a natureza. A cultura é bem diferente. Tem muita gente que diz que eles são desocupados, não querem trabalhar, não querem fazer nada. Não, é que a cultura deles é totalmente diferente, como eu falei. Eles não trabalham para receber no final do mês ou querem estocar comida, guardar dinheiro, não. Eles vivem da natureza, aquilo que o que Deus dá para eles, né? E aqui tem um dizer que eles colocaram, né? Eles não têm apego aos bens materiais e também não se preocupam em juntar riqueza, como o professor falou. Portanto, é viver o dia de hoje, o amanhã cuide de si. Então, eles vivem como se não houvesse amanhã, eles vivem todo dia ali sem preocupações nenhuma. Bom, aqui o professor colocou sobre a diferença entre o homem branco, né? A questão do homem branco e o índio ali é que os índios ficam evidente que muitos deles saem da aldeia e enfrentam dificuldades até mesmo para se comunicar. A gente já viu um monte de índio aqui vendendo artesanato deles ali no na rodoviária, né? A gente encontrou pedindo ali dinheiro ali pelo artesanato. Então, é uma grande dificuldade. Por exemplo, os índios, quem trabalha na parte da agricultura, não é o homem, não é o homem. O homem sai para pescar e para caçar. Quem cuida da agricultura, do artesanato, é a mulher. Então a gente tem que ver que já tem uma grande diferença. Se você vai pegar um homem para trabalhar em trabalhos pesados tipo da agricultura, ele já não trabalha porque vai contra a cultura deles. Mas mesmo assim, ali eles já vão na ilha, as famílias plantam feijão, plantam mandioca, plantam milho, cultivam mel. Eles caçam, eles pescam, mas essa parte de cultivar feijão, mandioca, milho e artesanato é totalmente das mulheres, não dos homens. Então, a questão quando o índio vem para aqui, né, a gente fala continente, quando chega aqui em Paranaguá, muitas dificuldades em arranjar emprego por causa da cultura deles. Beleza? Bom, essa foi só uma explicação que o professor colocou sobre os índios aqui dos, dos carijós, né? Então quero que vocês aí, eu coloquei uma pergunta, eu já vou explicar a pergunta. Quero que vocês olhem bem o slide que o professor vai mandar, leiam, releiam, tá? A gente sabe que tá bem pertinho aqui, mas tem uma coisa que eu esqueci de dizer, que antes para fazer uma visita não pode chegar ali de surpresa, você tem que agendar com o cacique para você fazer uma visita para eles. Não dá para chegar assim de mão, assim de surpresa. E quando a gente chegou lá, eu cheguei e tinha outra escola. A outra escola eles moravam já com essas casas que o professor mostrou e também numa escola antiga que eles tinham lá, porque eles têm a escola indígenas. Professor, o que eles estudam lá? Eles estudam a cultura, a leitura, a escrita deles, as danças, tudo isso daí se aprende na escola deles. Claro que também eles aprendem o português, aprendem nossa história, aprendem bastante, né? E então tem professores que saem daqui de Paranaguá para dar aula para eles também, né? Mas lá ele também tem os seus professores. Aí o professor colocou esse exercício para vocês. Quais são as diferenças entre a cultura MBA e a cultura dos homens brancos? Qual que é a cultura do MBA? A cultura deles é de estocar dinheiro, é de guardar dinheiro, é de guardar comida, é de ter sua casa própria, arrumada igual a nossa. Qual que é a cultura deles? É fazer o quê? Né? Então você vai colocar a cultura. Qual que é a nossa cultura diferente aqui? O que a gente faz? A gente trabalha? A gente faz o que no trabalho? A gente estuda? A gente come? A gente dança? Tem diferença entre nossas danças e as danças deles? Tem diferença da nossa religião para a religião deles? Então isso daqui você vai colocar para fazer esse exercício, beleza? Espero que todos tenham gostado da aula aí. O professor falou um pouquinho porque a gente não acha muita coisa deles na eu entrei no site da FUNAI e não achei muitas coisas sobre os índios Mibiá. Mas já sabe que os índios Mibiá são
Eles são derivados aí, eles vêm, desculpa, derivados não, eles têm origem guarani, tá? E é o tronco linguístico dele, que é o jeito que eles falam, né, o idioma deles, vem também do tupi-guarani, tá? Não esqueça, índio carijó, índio mibiá, o nome deles são mibiá, tá? Tradição indígena mibiá, descendente dos guaranis. Beleza? Um abraço a todos, querem que vocês fiquem com Deus e até a próxima aula, gente. Tchau, tchau.